Giro de notícias no ar nesta quinta-feira triste, chuvosa. Na verdade nem tá chovendo, não tá sol, mas internamente nos nossos corações está depois dessa derrota para o Flamengo. Vamos embora falar sobre a venda de Marcelo Pitaluga, que está praticamente concretizada para o Liverpool. Uma venda que eu não considero tão boa. E sobre a polêmica do clube formador. O Fluminense é um clube formador atualmente? Não é? O que é isso, se você nem está sabendo? Vamos embora, eu te conto já já. Seja bem-vindo, você guerreira de todo o Brasil, de todo o mundo, aqui é o canal Rede Tricolor. Eu sou Gabriel Amaral, sou jornalista de formação, sou tricolor de coração. Deixa o seu like aqui embaixo, se inscreva aqui no canal. Vamos embora. Passa no OneFootball também, aplicativo presente em mais... Eu repito isso direto, né? Aplicativo presente em mais de 180 países. É o aplicativo de futebol mais baixado do mundo. Vale muito a pena você ter, porque é de notícias, tem tudo quanto é tipo de notícias do Fluminense lá chegando no seu celular. Tem placar ao vivo, eu repito isso direto. Então, dessa vez, eu não vou nem repetir isso que eu falei, não, tá? Eu só vou deixar uma coisa. Usa o link que está na descrição, aperta nele e baixa. Usa muito pouco espaço do celular. Praticamente, se você tem memória cheia e tal, usa pouquíssimo espaço. Faz o download e usa. É simples. Usa e depois, se você não gostar, você desinstala. Mas eu te garanto que você vai continuar com ele instalado. Vamos embora para as notícias. A primeira vem do UOL. O Caio Blois, jornalista do portal UOL que cobre o Fluminense, soltou uma matéria ainda ontem, né, na verdade na quarta-feira, antes do jogo, mas aí, enfim, eu estava naquela questão do jogo e tal, preferi deixar para falar sobre isso aqui nessa quinta-feira, de que o Fluminense estaria à venda, na verdade, de Marcelo Pitaluga, que eu estou até abrindo aqui a minha anotação para poder falar aqui, mas a venda de Marcelo Pitaluga estaria praticamente concretizada para o Liverpool da Inglaterra. Basicamente, o que o Fluminense fez é vender um goleiro. Já falei isso daqui algumas vezes, já falei do caso Marcelo Pitaluga, mas eu queria colocar agora uma informação que o Caio Blois trouxe sobre o valor. Ele colocou aqui que o time inglês pagará 2 milhões de euros. A cotação muda de uma hora para outra, mas vai ficar ali entre 12 e 13 milhões de reais na cotação atual, né, pelo goleiro, entre pagamentos à vista e metas. Ou seja, o time inglês pagará até 2 milhões de euros. Por que o até? Porque se tem metas para Marcelo Pitaluga cumprir, sei lá, às vezes eles colocam o número de jogos nas 3 primeiras temporadas, ou colocam... como o de João Pedro era, inclusive, a de João Pedro, quando foi vendido para o Watford, tinha umas metas também, que era que ele tinha que ter um número de jogos no Brasileirão, no tempo que ele ia ficar no Fluminense, enfim, tinha ali algumas metas para cumprir. Significa que se essa meta não for cumprida, o Fluminense não recebe 2 milhões de euros. Então, assim, uma parte desse dinheiro deve ser à vista, vai ser à vista, e uma outra parte fica dependendo do rendimento dele. Além disso, o Fluminense ficará com 25% da próxima venda do Liverpool de Marcelo Pitaluga. Só deixando claro uma coisa, não ficou claro na matéria, ou então fica, eu não sei, que normalmente os clubes compram para, por exemplo, o Liverpool comprou, o Fluminense não tem 25% do jogador, ele tem 25% da próxima venda. Da venda do Marcelo Pitaluga do Liverpool para algum outro time. Se Marcelo Pitaluga for vendido por 1 milhão de euros para um outro time, o Fluminense recebe 25% disso. Se depois o Girona, que comprou o Marcelo Pitaluga, vender por 70 milhões de euros, o Fluminense não recebe nada além do percentual de clube formador que eu vou falar já já. Então é isso, o Fluminense está ficando com 25%. Outro detalhe importante é que, por ele ter passaporte alemão, né, Marcelo Pitaluga tem também a dupla nacionalidade, ele não precisa esperar 18 anos, né, que é o padrão da Lei Pelé e etc. Ele pode sair imediatamente e teria até mais facilidade para ser inscrito em competições lá na Premier League. Então, não deve ser inscrito agora, não deve ser emprestado várias vezes, até porque é um garoto, o titular é Alisson, lá eles não vão já jogar isso do nada, até porque Pitaluga também não jogou aqui, mas fica esse destaque de que ele não ficaria aqui um tempo, não precisaria esperar completar 18 anos, que, se eu não me engano, ele completa em dezembro agora. E o último ponto que eu queria colocar é que eles ofereceram trabalho. Obviamente, para Marcelo Pitaluga não tem nem discussão sobre ele aceitar ou não aceitar a oferta. Sobre o valor da venda, é um valor, ponto 1, um valor baixo. Isso é fato. Mas não se compara valor de goleiro com nenhum outro jogador. Foi praticamente a mesma coisa que a gente recebe por Gilberto. Tá.
Fazer o quê? Lateral, infelizmente, tem um valor maior do que goleiro. Eu já dei minha opinião aqui sobre Marcelo Pitaluga ficar ou não ficar. De fato, a gente corria um grande risco de ter um novo Marcos Felipe, um goleiro que nunca fosse conseguir sair do banco, enfim, teria esse problema e seria tão ruim para ele quanto ruim para o Fluminense, que perderia um ativo que nesse ano está rendendo aí mais de 10 milhões. O ficar com 25%. Normalmente eu acho uma boa, sempre acho uma boa isso, enfim, você fica, o jogador é valorizado na Europa e é vendido, você recebe uma boa grana, etc. Mas fica só com uma pulguinha aqui atrás da orelha, que é em relação a ficar com 25% de, primeiro, um goleiro, que dificilmente um goleiro reserva, ele é vendido, né? O Liverpool vai vender o seu goleiro reserva para um outro time, até porque ele só vai ser titular a hora que Alisson sair, isso é simples. E, segundo, eu não sei se o Liverpool é um time que vai vender um jogador por um valor muito alto. O Liverpool está na liga mais rica do mundo e é um dos clubes mais ricos dessa liga. Então, não sei se o Liverpool precisaria vender jogador. Mas a gente espera que ele vá bem, mas não bem o suficiente para ficar, e que vá, sei lá, para o Barcelona depois e a gente fique com um quarto do valor, né? Sei lá, uma transferência de 10 milhões de euros, o Fluminense já receberia mais do que está recebendo agora pela venda dele. Mas só para avisar, a venda não está concretizada, está encaminhada. Bem, a segunda notícia do vídeo é ainda uma polêmica sobre o Fluminense estar ou não estar como um clube formador da CBF. Explicando, a CBF divulgou na última terça-feira uma lista no seu site com os clubes formadores, né? Os clubes que têm o certificado de clube formador atualmente. O que é esse certificado? Basicamente, é algo que te permite, enfim, tem uma série de benefícios, mas os mais básicos, né, para exemplificar aqui sabe, se o Wendel, que está na Europa, for vendido do Sporting para o Liverpool, o Fluminense recebe uma porcentagem dele, né, porque o Fluminense formou o jogador. Então, o Fluminense não receberia por não ter esse certificado da CBF. Então, garante essa porcentagem. Vamos lembrar que a gente recebeu vários milhõezinhos aí do nada em vendas desse tipo, né? Outra vantagem também é ter uma segurança para jogadores jovens, né? Se proteger do aliciamento de jogadores jovens. Isso aí é um assunto mais complexo e tal, mas é um outro benefício. E o Fluminense não aparecia nessa lista quando a CBF divulgou no dia 8, e hoje, no dia 10, ainda não aparece. Começou o burburinho, por sinal começou com o Beto Meyer, lá no Twitter, né, o Torcida Tricolor, ele colocou o print de que o Fluminense não estava na lista. E aí eu tinha visto já um post do Cássio Zirpoli, um jornalista pernambucano, no blog dele, sobre que tinha tido uma redução de 46, acho que para 23, 24 times. Então eu já achei estranho, mas não abri o post na época. E aí agora eu vi, caramba, o Fluminense não tá. E assim, falei, pô, não é possível que o Fluminense perdeu isso, né? Mas enfim, o Fluminense não tava, o Flamengo não tá, apesar de Vasco e Botafogo estarem, o Corinthians também não está, o Sport, vários times que têm uma característica até ali de formação de jogadores, etc., não apareciam na lista da CBF. Bem, o Saudações Tricolores falou com a assessoria do Fluminense, ou a assessoria do Fluminense, apesar de ser muito questionada sobre o assunto, não divulgou uma nota oficial. Por sinal, divulgou uma nota oficial até para falar de fake do presidente no Twitter, e dessa vez não divulgaram uma nota oficial, mas responderam à torcida através do saudaçõestricolores.com na matéria deles. E lá está explicado que, antigamente, eu achei na verdade até que isso era uma mudança da CBF. Antigamente, como que era emitido esse certificado? Os clubes tinham que se comprometer a ter pelo menos aqui 5 exigências. Técnicos e preparadores físicos exclusivos para a base. Participação em competições oficiais. Esses dois a gente sabe que o Fluminense tem. Programa de treinamento, local, horários, faixa etária, atividade escolar e etc. Assistência educacional e assistência médica. O Fluminense atualmente tem isso em Xerém. Isso é algo normal, que independente da gestão, o Fluminense vai ter isso. E aí os clubes, baseado ali, a CBF se baseava no estudo e tal, e emitia o certificado B, que vale por 1 ano, no ano que vem tem que renovar, e o certificado A, que vale por 2 anos. Bem, o Fluminense não aparece na lista porque está pleiteando, já enviou o documento todo para a FERJ, faltou a FERJ passar para a CBF, está pleiteando conseguir o certificado A, que vale por 2 anos,
por já ter cumprido as exigências com louvor e etc, etc. Então, por isso, o Fluminense não aparece ainda. Então, na verdade, o erro é da CBF de não ter avisado que a lista estava incompleta. E daí também surge a resposta do porquê Fluminense, que é um clube formador pra caramba, Corinthians forma até um pouco menos, Flamengo, que formou as maiores vendas aí recentemente, não aparecem na lista lá, porque provavelmente estarão numa categoria acima. Resta saber se o Fluminense vai ser aprovado, mas pelo menos a polêmica está explicada até um segundo momento. Até porque, meu amigo, se tem uma coisa que a gente não precisa nesse momento, em que a gente perdeu tantos jogadores da base, de não ganhar nada com eles mais no futuro. Enfim, deixe seu like aqui embaixo, se inscreva aqui no canal. Saudações tricolores, até a próxima. Valeu!